Oi pessoal, aqui é o Carlos e hoje nós vamos falar sobre o cadastro de cidades, como você pode dobrar o número de suas revendedoras ou suas sacoleiras, né, como você chama, o seu cliente, usando um cadastro de cidades. Mas aí você fala, como assim dobrar usando um cadastro de cidades? Sim, é isso mesmo que você ouviu, só que o cadastro de cidades do ConsigSys não é só um cadastro de cidades, é o cadastro de cidades. Mas por quê? Já vou mostrar para vocês rapidinho no computador, só que antes de virar a tela, deixa eu só falar uma coisa. O cadastro de cidades ele tem que ser organizado, tá? Primeira coisa, mesmo se você não usa o ConsigSys, mantenha o seu cadastro de cidades organizado. Uma vez eu fui fazer conversão de dados num cliente e esse cliente ele tinha 17 cidades em Belo Horizonte. Pensa, 17 cidades em Belo Horizonte. E essas cidades, o Belo estava abreviado, estava com ponto, outra hora era o Horizonte que estava abreviado, colocava ponto depois do R, depois do H, virava uma bagunça. E na hora de vincular os clientes àquela cidade, o que acontecia? Vinculava em várias cidades e daí a pouco você ia tirar um relatório de cidades e de clientes por cidades, né? E estava tudo bagunçado, vários clientes, cidades repetidas, com o mesmo nome, só diferença de abreviação, enfim, a bagunça. Mas se você quer crescer seu negócio, você não pode ter essa bagunça no seu cadastro de cidades. E agora eu vou virar a tela do computador para mostrar como que é o nosso cadastro de cidades e aí no final do vídeo eu vou falar uma outra coisa importante que você precisa saber sobre o cadastro de cidades para que seu negócio continue crescendo e para que você tenha sucesso, né, no seu empreendimento. Vamos lá, vamos virar a tela do computador que eu já vou te mostrar. Muito bem, essa é a tela inicial do sistema. Eu gosto de trabalhar aqui com a barra lateral recolhida. E agora eu vou entrar aqui no cadastro de cidades e nós temos aqui a listagem das cidades ativas, ou seja, a listagem das cidades que eu trabalho, né, ou que eu atuo. Então, olha que interessante, aqui nós temos as cidades inativas, todas as cidades do país inteiro está cadastrada aqui. E nós fizemos uma ligação com a API, onde a gente consegue a população atualizada daquela cidade. E aqui eu dei um comando para todos que eu informo a quantidade de clientes cadastrados que eu tenho naquela cidade. Logo, nós temos a quantidade de cliente desejada, que é a meta de clientes a atingir para aquela cidade. Então, por exemplo, nas cidades ativas, eu tenho aqui Belo Horizonte, eu quero ter 10 mil clientes nessa cidade, Florianópolis, 3.500, Manaus. Um ponto interessante no cadastro de cidades é o seguinte, se eu quero deixar o nome e trazer essa quantidade, basta eu arrastar para cá, que eu tenho o nome e a quantidade desejada. Porto Alegre 2.000, São Paulo 3.000, são a quantidade de clientes que eu quero ter naquela cidade. E aqui também eu consigo personalizar quais os dados que eu quero que mostre. Então, se eu não quiser que mostre nem o estado, nem a atualização, nem o DDD, eu tenho já minha tela de cidades configuradas da forma que eu trabalho. Se eu arrastar para cá, população, eu tenho também essa ordem que eu quero. E isso é interessante, pessoal. Por quê? Porque cada usuário pode ter a sua configuração da forma que deseja. Isso fica salvo no usuário que está conectado. Então, se outro usuário gosta da quantidade desejada aqui em primeiro lugar, a hora que ele sair do sistema e abrir, a quantidade desejada vai estar ali. E se eu gosto da população em primeiro lugar, se eu sair do sistema e abrir, a minha população vai estar ali. Então, isso facilita muito para o uso, né, para a comodidade no uso do sistema no dia a dia. Então vamos lá, vamos abrir aqui Belo Horizonte. Aqui eu tenho o DDD, o IBGE e a população, 2.500.000 habitantes em Belo Horizonte. E eu quero ter 10 mil clientes nessa cidade. Aqui ele me fala que eu já tenho 500 clientes cadastrados. Conforme eu falei, aqui é só um teste, já coloquei todos para 500, mas o sistema já vai trazer todos os clientes cadastrados, tá? Que você, à medida que você for cadastrando naquela cidade, o sistema já traz automaticamente a quantidade de clientes cadastrados. E aqui eu tenho a porcentagem atingida do desejado. Então eu quero ter 10 mil clientes nessa cidade. Se eu coloquei aqui
que eu já tenho 500, então atingir 5%. Logo, falta 9.500 clientes para eu atingir minha meta, ou 95% para eu atingir. E nós temos uma outra informação aqui, que é a porcentagem atingida da população. Então, eu tenho 10 mil clientes para 2 milhões e meio de habitantes. Então, eu tenho 0,0, quase 0,2% dessa população atingida. Olha que interessante, pessoal. Cadastro de cidades, você não vai precisar realizar o cadastro. Todas as cidades já estão cadastradas. Você simplesmente ativa a cidade que você vai utilizar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero ativar Rio de Janeiro. Eu listo aqui as inativas, venho aqui no pesquisar, digito Rio de Janeiro, dou um Enter. Então, aqui apareceu Rio de Janeiro para mim, com 6 milhões, né, de habitantes. Eu clico aqui no Rio de Janeiro, informo que eu quero ter, por exemplo, 2.700 clientes nessa cidade. Aqui ele já calculou para mim. Como eu tenho 500 cadastrados, eu vou faltar 2.200 para atingir minha meta, e eu já atingi 18,5% do desejado, e eu tenho 0,007 da população atingida dessa cidade. Eu venho aqui, coloco a cidade como ativa, salva, ele sai das inativas, volto para o ativo, então agora eu já tenho a cidade do Rio de Janeiro com a quantidade de clientes desejado que eu quero atingir, e já é uma cidade que vai habilitar para que eu possa fazer cargas, fazer vendas para os clientes dessa cidade, cadastrar clientes, informar. E notem que o cadastro de cidades não tem um botão de inserir. Por exemplo, se eu vier aqui no cadastro de grupos de produtos, por exemplo, eu posso vir aqui e inserir um novo, né? A cidade não. A cidade eu tenho aqui no cadastro de cidades apenas a função de ativar ou desativar uma cidade. E aí, quando eu venho inativos, eu tenho aqui a listagem de todas as cidades, né, cadastradas, mais de 557 páginas de cidades cadastradas, já com a população, né, trago pela API. Gente, isso facilita muito, muito, muito. Deixa eu voltar para a minha câmera agora. Muito bem, espero que você tenha gostado do cadastro de cidades do ConsigSys. E uma coisa muito importante que eu gostaria de considerar agora com vocês é estipule metas. Estipule metas para você ter abertura na rua. Então, por exemplo, hoje, né, eu conheço muitos clientes que trabalham ao acaso. Essa semana abriu 3 clientes novos, essa semana abriu 5. Não trabalhe assim. Se você não trabalha ao acaso, ótimo, parabéns. Se você trabalha com metas de abertura de revendedoras, parabéns, trabalhe com metas. Como assim? Bom, essa semana nós vamos abrir, o representante número 1 vai abrir 10 revendedoras. Ótimo. Estipula a meta, põe a meta para 1 mês, 1 ano, 6 meses, 3 meses, de acordo com a sua periodicidade. Mas estipule, esse mês nós vamos abrir 100 clientes, um exemplo. E aí coloca a meta diária e acompanha através do sistema quantos clientes estão sendo cadastrados naquela cidade. Por quê? Se você trabalha com meta, você consegue dobrar a sua abertura. Se você trabalhar ao acaso, se essa semana chegou 3 aberturas, 2, 5, tanto faz. Não, trabalhe, vamos trabalhar com 10, vamos trabalhar com abertura de 20. E aí acompanhe se as metas estão sendo batidas. E um ponto muito importante, dê prêmios para o seu representante se ele atingir aquela meta, que for prêmio em valor ou prêmio em produtos, mercadoria, desconto, comissão. Dê prêmios, premie o esforço que seus representantes estão fazendo para abrir vendedoras na rua, né? E aí com o sistema, com o ConsigSys, você vai conseguir acompanhar se sua meta está sendo atingida ou não. Além disso, conforme você viu no vídeo, você vai ter tudo organizado, você vai ter as estatísticas mostrando se você está atingindo o número desejado, né? Se você está atingindo a população daquela cidade almejada. Então eu espero que você tenha gostado muito do cadastro de cidades do ConsigSys.